Entrevista. São 1h37, 1h37, e como já adiantei, né, para vocês no comecinho do nosso programa de hoje, nesse mês de junho, né, que a gente já falou aqui sobre o dia, né, de conscientização, né, da violência contra a pessoa idosa. A gente falou muito sobre isso essa semana, que foi no dia 15, e hoje, dia 17, a gente vai conversar com uma pessoa que é o Dr. Marcos Vinícius de Melo Pinto. Ele é fisioterapeuta bom, aqui a apresentação dele, acho que eu ia ficar o tempo todo aqui da entrevista falando, viu, doutor Marcos? É muita coisa aqui, viu? Mas, atualmente, ele é CEO do Instituto Celulare. Ele possui livros publicados, na verdade 3, dentre eles Envelhecimento e Institucionalização, construindo uma história de pesquisa. Quer dizer, ele já coordenou projetos de pesquisa também aqui pela UCP. Ele é criador do método de aceleração cicatricial. Ele realmente é uma pessoa que pode muito, né, acrescentar e esclarecer algumas coisas sobre a função do fisioterapeuta também em relação a essa violência contra os idosos. Boa tarde, doutor Marcos Vinícius. Desde já, obrigado aí pela atenção e pelo tempo dispensado aqui com os nossos ouvintes da Rádio Imperial. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Rosemaria. Muito obrigado também ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que nos direcionou até a rádio. É uma rádio muito forte em Petrópolis. Nós somos de Itaipava, nós acompanhamos esse movimento de perto. Estamos, assim, extremamente felizes em poder contribuir, principalmente com algo que nós amamos muito, que são os idosos. É verdade, doutor Marcos. Eu agradeço aí também as palavras. A gente está firme aí há 64 anos na cidade e é sempre muito bom a gente ter pessoas que podem esclarecer sobre certos assuntos, e principalmente esse, né, que é dos idosos, e que o Brasil às vezes valoriza tão pouco, né, as pessoas nessa faixa de idade que tem tanta experiência, tem tanto para dar ainda, e ainda mais no que tange a violência contra idosos, né? Eu já trabalhei com violência contra a mulher, e dentro dessa, né, vamos dizer, dessa lente, né, a gente pode cortar e focar um pouco sobre a violência contra as mulheres idosas, que a gente também tinha uma procura muito grande, né? É impressionante como a gente vê essa violência. E eu tenho aqui algumas perguntas para o senhor, né, exatamente por conta desse mês que a gente está conversando nesse momento. A violência contra a pessoa idosa, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre essa campanha, também a importância pela busca de um país melhor, como eu disse, o Brasil, né, a gente não valoriza muito aqui, conheço e acredito que tenham outros países que dão mais valor a essa fase da vida, mas não é o nosso caso. O que a gente pode fazer para melhorar isso, doutor? Na verdade, nós comemoramos um Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e graças a esse reconhecimento da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011. Isso é muito importante, porque isso é uma rede internacional de prevenção ao abuso dos idosos. E é muito complexo, porque a violência que envolve o idoso, ela é um ato único e repetido, e muitas das vezes de ação apropriada, sempre de alguém com o domínio previamente desse indivíduo que não tem condições, muitas das vezes, de se defender. E hoje nós temos uma ação global de direitos de idosos para milhões de idosos no mundo inteiro, que faz com que esses abusos sejam diminuídos.
Isso favorece quebra de tabu, quebra de paradigma do idoso e inserindo o idoso ao meio social que tanto é importante. Não é porque é idoso que ele não está inserido. Então é muito importante a conversa, essa entrevista de hoje, em relação a isso. Doutor Marcos? Sou eu, estou aqui. Oi, o senhor está me ouvindo? Eu perdi o seu áudio aí. Não ouviu? Oi, estou ouvindo. Pode falar, pode continuar. Então, isso é uma peça fundamental. É igual a questão que a pandemia gerou aumento na violência dos idosos. E gerou um aumento quantitativo de crescimento que era 267%, hoje são 567%. Você pega hoje revistas indexadas com fator de impacto, como a Ciência e Saúde Coletiva da Fiocruz, e você toma um susto de ver o quanto aumentou tal violência no decurso da pandemia. Por isso que é importante um programa como o seu, para gerar consciência declarada a favor do idoso. Uhum. Essa era exatamente a segunda pergunta que eu tinha para fazer ao senhor, porque dentro da pandemia, né, a gente está vendo aí, tudo mudou, na verdade, por conta da pandemia, né, e acredito que para os idosos também tenha sido. Aí o senhor já me respondeu, eu ia perguntar exatamente se tinha tido aumento, né, da violência à pessoa idosa, e os fatores que levaram a esse aumento tão grande, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. Não, o mais interessante é que essas violências, elas são datadas. Elas estão aí para a sociedade discutir. Uhum. Como, por exemplo, nós temos hoje o idoso sofre de quais as violências? A física, a psicológica, a negligência social, a violência institucional, o abuso financeiro constante, a violência patrimonial, pasmem, violência sexual e a discriminação. Isso são fatores efetivos. E isso se caracteriza como uma natureza de violência contra o idoso, sempre. E que se manifesta sempre com abuso físico, psicológico, sexual, as negligências, as autonegligências, que promovem no idoso lesões graves, físicas e emocionais, com o decurso da morte. Uhum. Isso que é o mais triste. Porque se a gente pensar que o idoso já é uma pessoa mais fragilizada, em consequência de tempo de vida mesmo, né, com a sua saúde, enfim, e até a saúde psicológica também, né, alguns idosos vão ficando um pouco mais deprimidos, enfim, e isso pode levar até, em decorrência dessa violência, né, de todas essas violências que o senhor citou aí, pode levar realmente o indivíduo à morte, né? Não tenha dúvida. E esse acolhimento não tem acontecido no Brasil. Eu publiquei um artigo há quase 10 anos atrás sobre asilamento social na cidade de Caratinga, Minas Gerais, aonde você chega, deixa o idoso e fala, sexta-feira eu volto, e não aparece mais. Asila ele no próprio sistema de asilamento do local de recolhimento daquele idoso. Então, isso é um absurdo. Isso é uma síntese social. Nossa Senhora, gente, eu não gosto nem de pensar, porque quando a gente pensa em criança e o idoso, né, que são as duas pontas, né, doutor? Eu não sei se eu tô certa nisso, mas a gente, quando pensa na gente, pessoas adultas, né, talvez tenha às vezes não tem, né, essa facilidade de se defender, mas, assim, naturalmente a gente pensa isso, enquanto a gente está ali, a gente tem condição de se defender. Agora, o idoso e a criança, nem sempre, né? E tem o estatuto... É algo terrível. Então, o idoso, às vezes, faz úlceras de decúbito
ele faz ferimentos em pés por diabetes e fica ali sem menor cuidado, sofrendo as mazelas de uma dor. Por isso que eu acho muito importante o azeitamento do CREFITO 2, juntamente com o Ministério Público, algo que nunca existiu, onde ele hoje está criando uma cartilha para a instituição de longas permanências. O Conselho hoje tem um CT de trabalho para gerontologia, onde ele desconte as ações pontuais da área do idoso. Então, eu acho que isso é uma nova percepção para o fisioterapeuta clínico ou para o fisioterapeuta especialista em geriatria e gerontologia. Eu acho que isso é um ganho capital para apresentar num programa de audiência como o seu. Que bom, o senhor está me dando uma boa notícia aí, né? Então a gente fica um pouco mais esperançoso, né? Enfim, assim, as pessoas que estão ouvindo, né, vão dizer, que Rose trouxe um fisioterapeuta para falar sobre isso, né? Mas o fisioterapeuta, ele atua muito, né, nessa área do idoso, atua para prevenir e também, acho eu, para intervir nos casos de violência contra uma pessoa idosa. Estou certa, doutor? Está muito certa. Hoje, os guidelines internacionais têm o fisioterapeuta como um padrão ouro na equipe transdisciplinar. Por quê? O fisioterapeuta é um profissional que atua na prevenção de agravos, na promoção da saúde e reabilitação da pessoa idosa, e estabelece vínculo contínuo com a população, e muitas das vezes ele integra o ambiente familiar, onde mais comumente se encontram os agressores. Então, assim, esse profissional é capaz de intervir em todo o contexto da vida diária, da prevenção, da triagem de casos de sequelas funcionais. Com isso, vem em consequência as violências vivenciadas por pessoas idosas. E a literatura, ela é muito clara para mostrar a importância desse profissional em vários segmentos da terceira idade, tornando ele importante numa revisão metodológica, aonde ele favorece toda a tomada de decisão. Isso faz com que a situação de vulnerabilidade do idoso diminua. Além disso, o comportamento de legislação, que faz o fisioterapeuta solicitar exames complementares. O fisioterapeuta hoje pode prescrever substâncias medicamentosas dentro do acórdão COFIT 611, ampliando seu lastro clínico na terceira idade. Então, ele passou a ser um profissional de primeiro contato para a geriatria também, como todos os outros da equipe transdisciplinar. Então, essa é a atuação precípua do fisioterapeuta clínico e especialista dentro do meio clínico da terceira idade. Esse é o papel fundamental. Com certeza, doutor. A gente pensando aí, olha, o senhor levantou essa bandeira aí do fisioterapeuta, e realmente a gente pensando nisso, a gente vê o fisioterapeuta ali diretamente com o paciente. Muitas vezes ele faz esse papel de psicólogo, né, que a gente sabe, porque enquanto está fazendo a fisioterapia, o idoso está conversando, está contando, às vezes, os seus problemas, e nas entrelinhas, às vezes muito subjetivamente, né, esse profissional pode estar atento e alertar até sobre uma possível, né, violência que esse idoso possa estar Mas eu achei. Nossa, é muito importante nessa fala constar a participação de um conselho atuante. Sim. Porque quando você tem um conselho regional atuante, você tem um grupo de trabalho nas áreas específicas, e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional hoje faz isso. Como tem vários terapeutas ocupacionais seríssimos, especialistas, trabalhando dentro do ambiente da terceira idade. Então, isso é importante vincular isso para a sociedade. A sociedade tem um canal, ela liga hoje para o CREFITO 2, ela sabe se o profissional é registrado, se ele é especialista.
O Conselho hoje é muito equipado de estruturas para gerontologia e geriatria fantásticas. Nós hoje temos um Conselho que nos demonstra um caminho que aponta a questão do binômio que nós falamos muito na metodologia que você falou anterior, que é o MAC, que é o binômio amor e ciência. Você tem o acolhimento e você tem o direcionamento desse idoso. Então, esses são canais que são muito importantes para que a sociedade entenda o papel do profissional. Com certeza, com certeza. E vocês já de tempo já mereciam estar envolvidos assim dessa forma na saúde, tanto física e mental, de todos os pacientes, né? Hoje a gente está falando especificamente dos idosos, mas realmente a fisioterapia hoje é presente e se faz assim absolutamente necessária para a recuperação das pessoas aí. A gente tem visto isso dentro da pandemia com a fisioterapia respiratória, né? Fantástico. Então, realmente, a gente tem que aplaudir aí os profissionais de fisioterapia. Doutor, a gente falou agora um pouco mais, né, sobre esse problema dos idosos, enfim, de saúde mental, né? Tem algumas dicas aí que a gente pode passar? Eu sei que tem muitos idosos ouvindo a gente agora, com esse friozinho que está fazendo aqui em Petrópolis, nesse momento, né? Os nossos ouvintes estão lá. É muito claro. A sua pergunta foi excelente. O frio danado, está 15 graus aqui nesse momento. Eu estou no Rio, foi a minha sorte hoje. Porque está frio, mas não está como aí, não. Não está como aí, não. Mas dentro dessa tua excelente pergunta, ela cabe uma fala pontual. Pensar sobre saúde mental e o envolvimento melhor do bem-estar da qualidade de vida do idoso. Infelizmente, a saúde mental é pouco entendida pelas pessoas e carrega as ideias muito distorcidas que, em geral, foram construídas ao longo de uma história. Uma delas é associar a saúde mental ao contexto da doença da loucura. É um ledo engano. Muitas pessoas até dizem, eu não sou doido, eu ainda não sou louco para fazer uma terapia ou ir a um psiquiatra. Tem que ter isso como contexto transdisciplinar. Esse profissional existe ali dentro da transdisciplinaridade. Como da mesma forma foram criados alguns tabus e preconceitos, a exemplo de próprios medos, inseguranças e sentimentos adversos do idoso, que demonstra a ele uma fraqueza. Só basta você ouvir o idoso, dar amor ao idoso, diagnosticar as sequelas iniciais ou primárias e fazer os encaminhamentos à equipe transdisciplinar. Você tem vários membros da equipe que precisam ser acolhidos nessas fraquezas. Então, é isso que é a principal dica de envelhecer com saúde mental saudável. É saber inserir o profissional nas equipes e essas equipes não trabalharem sozinhas. Trabalharem seguindo guidelines, guias internacionais, de forma transdisciplinar. Esse é o problema inicial. Se isso for quebrado, esse paradigma, esse idoso vai ter um envelhecimento muito mais saudável do que a gente vê habitualmente. Com certeza, com certeza. Eu queria agora que o senhor desse aí alguns principais cuidados, vamos dizer assim. Eu estou aqui ouvindo o senhor nesse momento, lá na minha casa, eu estou com um familiar, eu vou precisar internar esse familiar, quer dizer, não internar, mas escolher um lar, né, para o idoso, falei até uma palavra errada aqui, porque, assim, muitas pessoas precisam, né, que esses idosos fiquem em outro lar, não tem condição de cuidar desses idosos. Não quer dizer que essas pessoas vão abandonar esses idosos, né? Mas eu preciso escolher um lar para o meu idoso, né? Como é que eu posso... O senhor tem aí algumas dicas que eu posso seguir? Tem. Nós vamos pensar da seguinte, primeira coisa é entender o bem-estar físico e mental é essencial para a terceira idade feliz.
Uhum. Segundo ponto é entender que esse lar tem que estar com vigilância sanitária, com alvará, todo periciado. É importante sempre verificar se existe algum problema junto ao Ministério Público. O Ministério Público de Petrópolis é de uma competência extremada, atuante, buscar essas informações com quem é de direito, verificar as medicações em dias, quem medica esse paciente em dia, a segurança do ambiente, as consultas regulares ao geriatra, ao fisioterapeuta, ao psiquiatra, ao psicólogo, ao fonoaudiólogo. Isso é fundamental, ao terapeuta ocupacional, verificar o círculo afetivo que envolve esse paciente junto no ambiente aonde vai ser tratado, onde ele vai ter a sua nova morada. Existe um site bom que ele pode buscar aí, chamado quemcuida.com.br. Vai dar um direcionamento importante para isso. Muito importante. Espero estar esclarecendo bem a vocês. Com certeza, doutor, com certeza. Suas dicas estão essenciais aí e bem esclarecedoras. E para a gente terminar, né? O senhor está aí no Rio de Janeiro, né, agora? Eu queria que o senhor, né, para não tomar mais o seu tempo, já tomei muito, mas eu queria que o senhor me desse aí os meios, né, para denúncias. Eu vivo falando aqui de violência contra a mulher, porque eu trabalhei, como eu disse para o senhor, no CRAN, no Centro de Referência e Atendimento à Mulher, coordenei esse serviço da Prefeitura e eu falo muito sobre isso. E eu dou todas as formas, né, da pessoa poder fazer uma denúncia. Digo sempre que não é fofoca, que a gente tem que se importar com a vida do outro, que essa história de meter a colher onde não é chamado, não, isso não existe. A gente tem que ficar atentos, sentidos aí aos vizinhos, à própria família, não é? Eu queria que o senhor me desse aí os canais de denúncia. Primeiro, antes dos canais de denúncia, nós temos que entender que o Estatuto do Idoso é uma lei 10.741 de 2003, que prevê como crime a conduta de colocar em risco a vida de saúde do idoso, através de condições degradantes ou privação de alimentos e cuidados indispensáveis. A pena de 2 meses a 1 ano de detenção e multa. No desespero, Disque 100. Agressão pode ser feita por meio do Disque Direitos Humanos. Disque 181. Disque 156. Procure o Ministério Público da sua região. Já vai ser combatido várias situações. Assim, esse idoso vai ter um nível de proteção melhor. Uhum. Com certeza. Eu dou uma dica aqui para o pessoal quando eu falo de violência contra a mulher, mas eu acho que é a mesma coisa. Se for o caso e a polícia de você estar presenciando, né, uma violência física, você pode chamar a polícia militar, não é, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. Fundamental. Exatamente. 190. 190. Ok. Doutor, eu só queria acrescentar mais alguma coisa ao nosso bate-papo. Foi esclarecedor demais. Eu gostei muito de conversar com o senhor. Falaria muito hoje sobre isso, porque a gente tem muitos idosos aí que são nossos ouvintes, mas realmente a conversa foi boa. Eu queria que o senhor encerrasse aí com suas considerações. Primeiro, agradecer a você. Brilhante entrevista, uma rádio com um conceito muito legal, anos na vida pública dos brasileiros e dos petropolitanos. Agradecer a cidade de Petrópolis, que eu tanto amo, ao Instituto Celular, onde eu trabalho, onde nós acolhemos idosos, trabalhamos com os idosos com feridas úlceras, queimaduras e dores. Agradecer ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, onde na figura do Dr. Willem Reich, o nosso presidente, faz um trabalho junto com um grupo de excelência de conselheiros, ao CT de Geriatria e Gerontologia, pelo belo trabalho que desenvolve na figura do Dr. Rubens, e agradecer ao Ministério Público de Petrópolis pelo trabalho que vem cursando e vem fazendo, e dizer que o idoso ele tem que ser assistido. Ele não chega à terceira idade com sinal de morte, com finitude.
ele vai partir, mas tem que partir com dignidade, sem sofrimento. Podem contar conosco, sempre que precisar, estamos dispostos a estar com você nas entrevistas. Gostei muito. Muito obrigado. Com certeza. Eu é que agradeço, viu? Gostamos nós aqui, a nossa audiência da Rádio Imperial. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius, e até a próxima. Um forte abraço. Abraço. Uma boa tarde a todos os petropolitanos. Venha pra cá, porque tá friozinho. Tá frio demais, tá frio demais. Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau. Bom, minha gente, bom demais, né? A gente poder conversar com uma pessoa que nos esclarece tanto, uma pessoa, né, super conceituada aí nessa área, e a gente viu a forma que ele sabe, que ele sustenta, né, todas as falas, e a gente logo percebe quando a pessoa tem realmente estruturada aí a sua vida profissional, enfim, e é sempre muito bom ouvir pessoas que entendam desse assunto, ainda mais um assunto que a gente gosta tanto de falar e um assunto que a gente levanta tanto bandeira, que é o direito dos idosos, né? Então, minha gente, vamos tocar o barco aí, não é isso? Paola, é com você, vamos, deixa eu ver que horas tem aqui, 2h03, fazer um rápido intervalo e voltamos com toda a programação do Alô Rosemarie. Vamos lá, Paola.